Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos abordar a ficha de doações, né? Então, tem 3 fichas na declaração do imposto de renda, que são as doações, né, em geral, as doações ao ECA, né, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, né, as instituições, e as doações aos partidos políticos, né? Então, vamos começar a falar agora das deduções no geral. Uma opinião minha, né, pessoal, eu acho uma das coisas mais bacanas na declaração do imposto de renda é justamente quando chega nessa ficha, né, de doações, onde que as pessoas elas se dispõem até mesmo de parte da restituição dela ou convertam aquilo que ia ser pago a título de imposto de renda para doação, né, para alguma instituição, algum fundo de assistência à criança, ao idoso também. Eu vou falar sobre a novidade que aconteceu esse ano na declaração do imposto de renda em 2020. Então, é muito bacana, né, sempre ajudar o próximo, e a gente vai elencar aqui quais as condições, quais os documentos e como que você deverá lançar isso na sua declaração. Primeiramente, falando sobre a novidade que ocorreu esse ano com relação às doações, todo mundo sabe que as doações elas deverão ser feitas durante todo o ano calendário, né? No caso, a gente vai se tratar do ano calendário de 2019. Então, o prazo, né, final para recolhimento de doações, ele encerrou no dia 31 de dezembro de 2019. Contudo, a declaração ela permite, pós, né, o encerramento do exercício, você destinar parte do seu pagamento da declaração do imposto de renda, ou mesmo pagamento por parte do valor a ser restituído, como doações. E esse ano, antigamente, era exclusivo para o ECA, né, para as instituições que atendiam as crianças e adolescentes. E agora, esse ano, a novidade é que, além das crianças e dos adolescentes, as instituições que tratam dos idosos também, elas foram permitidas a receber essas instituições. Contudo, o seguinte, nós sabemos que há um limite, né? Como isso está ocorrendo por fora do exercício, então é limitado a 3% do valor do imposto apurado. Mas eu vou detalhar isso com vocês no decorrer desse módulo aqui. Então, pessoal, primeiramente a gente vai tratar sobre as doações ao ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você, né, durante o decorrer do ano, você fez doações para instituições que são credenciadas, né, instituições que atendem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, você deverá, né, ter em mãos o número, esses recibos de pagamento, o nome da instituição, qual você esteja ajudando, o número do CNPJ e o valor pago. Essa ficha em específico, ela tem um anexo na declaração do imposto de renda. Então, pessoal, quando você faz a doação, né, para o Estatuto da Criança e Adolescente, existe uma ficha anexa a esse tipo de doação, onde que você vai informar nessa ficha, né, que são declarações ao Estatuto doações ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai informar para qual órgão que foi recebida essa doação. Se foi uma instituição municipal, se foi uma instituição estadual ou se foi uma instituição da União. E qual valor que você, no montante do ano, você fez a título dessa doação. As doações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ela engloba um montante de outras doações onde há uma limitação do valor a ser dedutível na sua declaração, no seu imposto. Então, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com as associações que cuidam dos idosos, esse limite é um limite global de 6% do valor apurado. Então, durante o ano, se você fez, né, as suas doações mensais ou, né, ocorreu uma doação num determinado período, um único determinado período do ano, poderá ser abatido nesse montante global até 6% do valor apurado do seu imposto. Né? Lembrando que ou é imposto a pagar ou é imposto a deduzir.
Então, pessoal, lembrando o seguinte, há uma limitação com relação às doações que são efetuadas a título do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é limitada em montante com as doações feitas para o desporto e as doações efetuadas para associações que cuidam de idosos, ela tem um limite de 6% do valor do imposto apurado. Então, não é separadamente 6% do que você fez de doação a título de criança do Estatuto da Criança e do Adolescente, 6% a título de atividades de desporto e 6% do Estatuto do Idoso. Então, é esse montante desses 3 tipos de doação que você vai apurar o imposto pago e 6% do imposto pago pode ser dedutível para essas doações que foram efetuadas, do montante dessas doações que foram efetuadas. Agora, se você não fez essa doação durante o ano calendário, você tem uma segunda oportunidade, que agora, juntamente com a apuração do seu imposto, que vai iniciar agora no dia 2 de março, até o 30 de abril de 2020, você poderá, mediante a apuração da sua declaração e apuração do valor pago, você poderá destinar ao Estatuto da Criança e do Adolescente 3% do valor que você apurou do seu imposto a título de doação. E a novidade que ocorreu também foi com relação ao Estatuto do Idoso. Então, a segunda doação que nós podemos fazer durante o ano calendário de 2019 é para o incentivo à cultura. Mas, especificamente, essa doação ela tem um porém. Primeiramente, o seguinte, a atividade no qual você for fazer essa contribuição a título de doação, ela tem que estar credenciada e autorizada junto ao Ministério da Cultura, juntamente com a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, do Cinema Nacional. Então, caso você efetue alguma doação para um incentivo à cultura, mas que não esteja vinculada a essas duas autorizações, essa parcela ela não é dedutível a título de doações efetuadas. Então, por exemplo, eu fiz uma doação de R$10 mil para incentivo à cultura, sendo que desses R$10 mil, R$8 mil são instituições que são credenciadas e autorizadas pelo Ministério da Cultura ou pelo Ancine. Os outros R$2 mil foi alguma peça de teatro que teve no seu bairro, alguma coisa assim, não tinha essa vinculação, essa autorização. Então, esses R$2 mil é a parcela não dedutível. Então, você não pode considerar como despesa dedutível na sua declaração do imposto de renda, como doação na sua declaração do imposto de renda. Outro tipo de doação também que nós podemos informar na declaração é a atividade audiovisual. Semelhante ao que eu falei sobre a atividade a criança e adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está limitada a esse percentual de 6% durante o decorrer do ano. Então, se você fez essa doação no decorrer do ano de 2019, então esse somatório ele vai englobar, junto com aqueles outros que eu já havia comentado com você, limitando-se a 6% do valor apurado do imposto de renda. Então, pessoal, por fim, a gente tem que sempre frisar o seguinte, essas doações, quando elas são efetuadas, você tem que ter o comprovante disso. Então, não arrisque fazendo essa informação na sua declaração do imposto de renda se você não possuir essa comprovação. Então, recapitulando aqui com vocês, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, atividade audiovisual, incentivo ao desporto e incentivo à cultura, eu tenho um somatório de limite, de 6% do valor apurado do meu imposto devido ou imposto a restituir de abatimento na sua declaração, tá? Óbvio que condizente com o que você doou, Você não pode ter um abatimento de R$10 mil sendo que você doou R$1 só, Então você pode abater só R$1. E as demais, no caso o PRONAS e o PRONON, que é aquelas instituições que têm aquele cuidado com a saúde, você pode abater até 1% em separado, não é junto com 6% não. Então você pode chegar até 7% de abatimento
na sua declaração do imposto devido com relação às doações efetuadas. Recapitulando também, quando você faz uma doação ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tem aquela fichazinha abaixo, né, da linha da ficha de doações efetuadas, onde você deverá informar para qual instituição, aliás, para qual ente federativo, se foi para o município, se foi para o estado ou se foi para a União, né, e o valor que foi doado. Então, praticamente, a ficha de doações é isso aí, acho que não tem muito segredo. Obrigada.